Irmãos, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas Deus abençoe você. Você está no canal Josias nas Estradas. Para mim é uma alegria muito grande de saber que você está aí do outro lado tirando o teu tempo precioso para nos assistir. Você sabe que o canal Josias nas Estradas já teve várias mudanças, mas a gente tem trabalhado para dar para você aquilo que nós conseguimos dar de melhor. Então hoje eu estou aqui com o irmão Eliel para poder a gente estar trazendo um esboço bíblico, né, que fala sobre a lição bíblica da escola dominical. Irmão Eliel, a partir de então, ele vai fazer parte desse canal, né, Josias nas Estradas. É um prazer imenso estar com o senhor aqui. Amém. E, irmão Eliel, se apresente para todos os ouvintes aí de Josias nas Estradas e vamos começar esse trabalho. Saúde a todos com a paz do Senhor, a todos os amigos e irmãos que estarão acompanhando, seguindo este canal, Josias nas Estradas. Estamos aqui para compartilhar juntamente com vocês o conhecimento da Palavra de Deus. E nesta feita a gente estaremos assim trabalhando em cima da lição da Escola Bíblica Dominical, em que estará falando sobre a supremacia das Escrituras. Estamos diante da quarta lição da Escola Bíblica Dominical, que estará falando aí a estrutura da Bíblia, que tem como leitura do texto áureo, Lucas capítulo 24, verso 44. O nosso irmão Josias vai estar lendo juntamente conosco. Convido você a estar pegando o seu exemplar da Bíblia, onde você estiver, abra a palavra de Deus para estar lendo juntamente conosco, em nome de Jesus. Texto áureo. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Amém. Amém. Palavras vindas da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Eliel, vamos ao primeiro ponto da lição, que fala sobre como a Bíblia está organizada. Amém. Antes de entrar um pouco sobre o primeiro ponto, dar uma palhinha rápida sobre a introdução dentro dessa lição que nós vamos falar, que ele fala que este livro tem 1.600 anos, ou seja, na verdade ele não tem 1.600 anos, ele tem 3.500 anos aproximadamente, mas desde os escritos de Moisés ao pé do Monte Sinai até o fechamento do cânon no ano 96 depois de Cristo, dá mais ou menos aí 1.600 anos. Quando a gente trabalha com data, a gente trabalha com datas aproximadas e não exata. Aí a gente vai estar entrando dentro do primeiro ponto, que fala como a Bíblia está organizada. Ele fala primeiro sobre a definição do termo Bíblia. Bíblia vem do termo latim, que é biblos, né, isso, e depois ele vem do termo grego, que é Bíblia. É interessante que o Wycliffe fala que mesmo estando Bíblia no singular, mas é um conjunto de livros, ou seja, um conjunto de livros, mas que tem uma única unidade de pensamento. O pensamento é um só. Vários livros em apenas um, que é a Bíblia Sagrada, escrita por 40 homens de diferentes tempos, diferentes lugares, mas que ela se torna uma unidade através do seu autor, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. O segundo, que é o segundo ponto, né, o segundo subponto da lição 1, diz assim: o cânon da Bíblia, e a expressão cânon procede do hebraico? E vem o termo vara de medir. De medir, não é isso? É interessante que a gente observa o termo na teologia, o vocábulo grego, o vocábulo cânon, ele é empregado como uma norma de avaliação para identificar se o livro é sagrado ou não. O cânon é uma norma. Ele vai olhar para o livro e ele vai identificar se aquele livro
é sagrado ou não. E os 66 livros foi passado pelo cânon, que é 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A gente vê aí e observa a leitura bíblica que está lá em Apocalipse, né, irmão Josias? Isso. No capítulo 22, verso 19, que nada acrescenta e nada tira, acerca do cânon ele está falando aí. A leitura bíblica compartilhada pelos ouvintes. Não, compartilhada, que aí falando sobre ali o livro de Apocalipse, no capítulo 22, 19, quando fala que nada pode ser acrescentado, aumentado ou tirado dessa palavra, a gente sabe que está falando sobre o cânon, do qual não pode, né, por exemplo, a gente mudar a essência. A essência. E não a questão da tradução, porque muitas pessoas se apegam na questão da tradução, porque diz, foi tirado, foi colocado, botaram vírgula, botaram ponto, mudou. Não, ele não está falando sobre a tradução aqui, ele está falando sobre o fechamento do cânon e não tradução. As traduções, elas se flexionam entre si dependendo de cada cultura, ou seja, na tradução ela vai respeitar a questão da cultura. É interessante que lá no país, no Esquimó, não vai estar Jesus é o pão da vida, vai estar Jesus é o peixe da vida, porque lá quando Jesus pronuncia, o alimento diário dos judeus era o pão. Então Jesus queria mostrar que ele era a alimentação diária. E lá, quando vai fazer a tradução para os esquimós, não podia botar pão da vida, porque não é a alimentação diária dele. A alimentação diária dele era o peixe. Então na tradução vai botar que Jesus é o peixe da vida. É interessante que tem outra tradução, lá no Isaías capítulo 1, verso 18, que diz que ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu tornarei branco como a neve. Lá no Havaí ele vai dizer, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu tornarei branco como a carne de coco. Então a gente vê que muda a palavra ali, na essência mesmo. Na essência mesmo, muito bem. O terceiro subponto fala sobre os dois testamentos bíblicos. O termo testamento. O termo testamento, como a gente muitas vezes vem falado, o ouvinte sabe aí que a gente está falando muito, um pouco corrido, meu irmão, porque são muitos pontos, nós queremos, sabe, falar o máximo aqui da lição, mas uma pincelada. Dá uma pincelada, uma enxugada. Então, os dois testamentos bíblicos. O testamento vem do latim ou do grego, vale. O termo testamento, ele é traduzido por aliança. Certo. Se a gente observar ele tanto no grego como no hebraico, ele significa pacto ou acordo. A gente observa no Antigo Testamento que existia um pacto ou um acordo ou aliança entre Deus e o povo de Israel. Deus, quando leva o povo de Israel ao pé do Monte Sinai, lá Deus faz uma aliança com o povo de Israel, faz um acordo, um pacto com o povo de Israel, quando ele entrega a lei ao povo. Então, quando a gente olha, houve um pacto entre Deus e o povo de Israel. Quando a gente observa o Novo Testamento, existia um pacto entre Deus e a igreja. Não é isso? Um pacto tanto no Antigo Testamento como um pacto no Novo Testamento. Então a gente vê aí que os testamentos ele está mais relacionado à questão de um acordo ou uma aliança que Deus fez com a sua igreja, através de Cristo, no Novo Testamento, né? No Novo Testamento. Agora, irmão Eliel, a gente já pode fechar esse segundo sobreponto, né? Outra observação rápida, que a gente quando olha para o Antigo Testamento, a gente vê que dentro do Antigo Testamento Cristo já estava lá. Já. Ou seja, o Novo Testamento já estava de modo vedado no Antigo Testamento, conforme as palavras de Agostinho. Agostinho diz, o Novo Testamento estava vedado no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento é um reflexo daquilo que havia de vir. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que está tudo apontando para Cristo. Cristo era a realidade, o Antigo Testamento era apenas um reflexo. Que nós não poderíamos entender o Antigo Testamento se nós hoje não tivéssemos em mão o Novo Testamento para poder... Se não tivesse sido revelado o Novo Testamento. Se não tivesse sido revelado o Novo Testamento. Positivo. Muito bem. E aí? Vamos agora para o segundo ponto. Vamos. O Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento é classificação e a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Isso.
Pentateuco? O Pentateuco, como o senhor já sabe, que é Tem 5 5 livros, né? livros. Isso. Aham. Os poéticos também Os com 5 poéticos. livros. Aham. Temos também os históricos, que são Os os históricos. 12 livros. E temos os profetas maiores e menores com um total de 17 livros. 17 Isso é o que livros está pra gente em saber. nossas mãos hoje e é dividido em 4 partes. Essa parte dividida em 4 partes, ela foi mais bem usada pela tradução da Septuaginta. A Septuaginta divide em 4 partes. Aí a gente vê a questão da divisão utilizada pelos judeus. Os judeus, ele divide apenas em 3. Lei, profetas e salmos. Jesus olha na visão e na ótica judaica. É por isso que ele, lá no texto áureo que a gente leu, ele divide em lei de Moisés, profeta e salmos. Jesus divide em 3, porque ele olha pela ótica judaica e não pela parte grega que divide em 4. E o importante é que continua, né? Continua. Mesmo ele falando ali, os 3 aparecem ali, os 39 livros. Os quais esses 39 livros têm 929 capítulos e 23.214 versículos para você meditar. Amém. Meu irmão, aí vamos agora para o segundo ponto, que é a canonicidade do Antigo Testamento. Segundo subponto. É o segundo subponto. A canonicidade do Antigo Testamento. Já é mais ou menos, já passamos aqui alguma coisa, mas... A canonicidade do Antigo Testamento, como a gente falou que o cânon era algo que servia para detectar se o livro era... inspirado. Se ele passava pela avaliação para ser canônico, não é isso? Ele existia alguns pontos que deveria ser observado pelo processo canônico. E primeiro, qual era, irmão Eliel? Primeiro era, o livro deveria ser inspirado. Todos os profetas, quando falam, ele não traz a autoridade para si. Ele profetiza através do Espírito Santo. É interessante, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Eu convido os leitores aí do outro lado para estar lendo juntamente conosco. 2 Pedro, capítulo 1. Segundo ou primeiro? Segundo. É o segundo Capítulo 1, Pedro, verso capítulo 21. Verso Ele 21, que diz Nós assim, vamos pode ler ler? conosco. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas o homem santo de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Pelo Santo. Espírito Santo. Ele está atestando aí o Antigo Testamento. Todos os profetas que falaram no Antigo Testamento falaram movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Pelo Santo. Espírito Santo. Então a gente vê que ele atribui o Antigo Testamento ao Espírito Santo. Então Mas nós entendemos esse é o aí primeiro que processo. os livros só poderiam ser colocados como inspirado, ele passava ali No teste de canonicidade. na canonicidade, Na vara de medir. e na vara isso de quando medir. era comprovado dessa forma que o autor era Era o Deus. Espírito Santo. O Era Espírito isso Santo. mesmo, positivo. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto que a gente pode observar é de que tinha que ter o reconhecimento do povo. Ou seja, o povo tinha que aceitar aquele livro como um livro vindo da parte de Deus, oriundo de Deus. É interessante que Moisés, quando lê a palavra para o povo, todo o povo aceita. Ou seja, houve uma aceitação tanto de Moisés, como aquele livro era a boca de Deus para eles, era Deus falando com ele através da escrita, através da revelação geral, como também o povo aceita aqueles escritos como sendo a boca de Deus. Então houve a aceitação de Moisés e houve a aceitação do povo. É interessante que no capítulo 9, verso 2 de Daniel, Daniel pega o livro de Jeremias. Para o livro de Jeremias chegar na mão de Daniel, porque estava conservado. Então, quando chega na mão de Daniel, Daniel atesta ele como a palavra de Deus. É interessante que quando ele lê, ele diz, quando eu li, eu entendi que o processo que a gente ia passar aqui seria de 70 anos. A gente ia passar 70 anos cativo quando eu li o livro de Jeremias. E terceiro ponto. Nós vamos para o terceiro ponto Do teste de canonicidade. Certo. O terceiro ponto é a preservação do livro. Ou seja, quando o povo pegava o livro, aceitava o livro como sagrado, a primeira coisa que ele ia fazer era preservar aquele livro.
Primeira coisa que Moisés faz é colocar o livro dentro da arca. arca. E por que o livro chegou até Daniel? Porque estava sendo conservado. Esses 3 pontos é muito importante no teste de canonicidade. Na verdade, esses são os 3 pontos da vara de medir. O teste do cânon primeiro, tem que ser inspirado. Segundo, tem que haver aceitação do primeiro leitor e do povo. E terceiro, o livro tem que ser conservado para mostrar, assim, que ele é um livro vindo da parte de Deus. Novo Testamento? Novo Testamento. Tá. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nós falamos isso lá, né? Começo também ali, quando a gente fala sobre o testador, né? Quem testa, ou seja, morreu, ressuscitou, mas deixou ali o testamento. Léo, o Novo Testamento ele é formado ali por menos livros, né? Que o Antigo Testamento. A gente vê por menos livros. São 27 livros. E uma coisa que me chama a atenção também é sobre os livros históricos. Tantos livros históricos no Antigo Testamento e um só livro histórico A gente é composto o Novo Testamento por evangelhos. Sei. Que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois vem o livro de história, que é Atos dos Apóstolos. A gente temos uma história da igreja, assim, bem curta. O que a gente quiser saber de história da igreja, a gente tem que procurar em livros, assim, extra, né? Fora daqui, não seja bíblico, seja extra bíblico, falando a história da igreja, a igreja imperial, a igreja colonial, aí a gente vai conhecer o desenvolvimento da igreja até os dias atuais. Mas o único livro que a gente tem de história seria Atos dos Apóstolos. Geralmente os leitores, os estudiosos da Bíblia, que gostam de história, geralmente eles se apegam mais ao Antigo Testamento, porque a gente tem 12 livros e tem muita história para a gente se basear, entendeu? É ótimo. Oi, Léo, aí depois do livro de Atos a gente vem ali com as epístolas. São 21 epístolas, né? De 27 livros, 21 são 21 cartas. Essas cartas elas são direcionadas às igrejas, ao pastor da igreja, é direcionado a ele. E veio depois o livro de Apocalipse. E aí fecha o Novo Testamento, não é isso? Isso. Aí o livro de Apocalipse ele dá o fechamento, né, Léo? É isso mesmo. Depois do livro de Apocalipse, durante todo esse período, porque nós estamos há mais de 2000 anos depois de Apocalipse. E a Bíblia continua sendo respeitada e não pode ser acrescentada, como nós vimos antes, nada mais, né? Não tem nada. Aí é onde cumpre ali. O homem respeita. E o que eu entendo, o que eu acho interessante é que o homem respeita, porque quem escreveu ali foi o autor, Deus, né? O escritor escreveu, mas o autor que colocou ali, nada se acrescenta, como nós vimos, ou é tirado desse livro, ou seja, não pode ser tirado e nem pode ser acrescentado, como nós vimos. Então, é por isso que mais de 2000 anos a gente está. E a Bíblia é respeitada e continua sendo hoje o livro mais lido de todos os tempos. Amém. É um livro atual, né? É um livro atual, bastante atual para nós, mesmo sendo o livro mais antigo do mundo. Esse, irmão José, está em nossas mãos. É um presente de Deus para a humanidade. Glória a Deus. Ele fala também aqui no terceiro ponto, do segundo subponto, o teste de canonicidade. O teste de canonicidade do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento. A gente falou que primeiro seria os testes de canonicidade do Novo Testamento, é a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros. É o mesmo processo. É o mesmo processo de canonicidade. Ele vai falar também sobre a particularidade do Novo Testamento. O que o livro tem de particularidade? Ele só vai mostrar, dentro desses pontos da particularidade, a questão da língua que foi escrita no latim, na língua koiné, não é? Na língua koiné, ou seja, no grego koiné, a gente vai todos os livros do Novo Testamento foi escrito no grego koiné, ok? Pronto, e ele vai dizer a particularidade dele, que é 27 livros, que temos em torno de 1555. Temos 27 livros como inspirado, por fim, em torno de 1555 depois de Cristo,
o Novo Testamento se divide-se em versículos. Ou seja, ele está falando aqui que em 1955 foi dividido em versículos. Ou seja, o Novo Testamento ele não trabalhava com capítulos e com versículos. Eles não tinham capítulo nem versículo. O Antigo Testamento, no hebraico, ele sempre trabalhou com capítulo e com versículos. Mas na União, depois de 1555, ele começou a acrescentar nas traduções, ele começou a acrescentar os capítulos e os versículos. Para dar uma forma melhor ao leitor, né, Léo? Para ajudar ele na leitura. Né? Na leitura, né? Um homem chamado Stephen, da Universidade de Paris, ele coloca os capítulos em 1227, não é? E mais ou menos, bem dizer, de uma distância para outra, de mais ou menos 300 anos, é que coloca o versículo. Mas primeiro colocaram os capítulos, depois foi acrescentados os versículos. Isso. E aí a gente falando sobre o versículo, para a gente estar concluindo, Léo, para a gente estar encerrando, né? A gente, o nosso leitor aí, o nosso ouvinte, há 21 minutos já aí nos ouvindo, né? Essa lição que é uma bênção. Aí a gente percebe que foi colocado os capítulos no versículo e uma forma também, amigo leitor, para ter uma facilidade para a leitura, mas é muito importante que a gente leia. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a mergulhar nessa palavra, a gente tem a tendência de manuseá-la de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais prática, né, Léo? Poder estar conhecendo. É o que chama muitas vezes a atenção das pessoas quando alguém está lendo a Bíblia, que aí cita um versículo, cita um capítulo, ele tem conhecimento porque ele leu, ele conseguiu guardar aquilo ali. Então, se você lê, quanto mais você lê, mais aprofundado você vai ficar as escrituras. O senhor está satisfeito? Tem mais alguma coisa? Quer deixar mais alguma? Não, satisfação eu tenho de estar juntamente com o senhor aqui, juntamente com os amigos do outro lado que está assistindo o nosso canal, de poder estar compartilhando conhecimento juntamente com vocês e aprendendo também. A gente espera aí que vocês comentem, façam perguntas para a gente estar tentando da melhor forma responder para vocês. Mas esta Bíblia, a Bíblia Sagrada, é a revelação especial de Deus para a humanidade, para mim e para você. Ela nos alimenta, ela alimenta a nossa vida espiritual. A gente não é feito só de corpo, a gente não é feito só de alma, a gente tem um espírito que precisa ser alimentado, e alimentado pela palavra de Deus. Esta palavra, ela é tão maravilhosa, Josias, que o mais interessante nela não é a sua estrutura, de como ela está feita com 39 livros, com uma série de capítulos, uma série de versículos. O mais importante dela é a forma com que ela foi escrita. Que forma ela foi escrita? Ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela é a boca de Deus. A palavra de Deus. Ela é Amém. a boca de Deus. Então são essas palavras que eu deixo para o senhor e para os ouvintes. Encerrando as nossas leve aqui, né, 23 minutos, eu tinha colocado alguns nomes, por exemplo, né, a gente fez um vídeo, caro ouvinte. Nós fizemos um vídeo aí que passou do tempo e nós aqui ficamos preocupados. Porque a gente quer passar para o ouvinte, né, irmão Eliel, o que a Bíblia tem de melhor que a gente tem aqui para passar, mas o tempo, né, para poder você nos assistir aí do outro lado, é curto, mas a gente vai melhorando, estudando também para poder tentar passar ali com uma forma de rapidez para poder chegar até você, mas a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Quando a gente começa a ler, imagina, o tempo já se foi. Os nossos vídeos aí nunca tem chegado aí a 20 minutos, mas olha, falando da palavra, voou, viu? Eu coloquei aqui até um reloginho aqui para ficar controlando e foi embora o tempo. Deus abençoe você. Muito obrigado, irmão Eliel, pela Amém. sua presença. Nós vamos estar aqui mais vezes trazendo essas palavras, tá certo? Convidando aí a cada um dos nossos ouvintes como o senhor mesmo falou, deixe sua pergunta, o que você achou, se você gostou desse conteúdo,
Fala de onde você está falando. Vamos Onde ver a gente deve melhorar. né, onde a gente deve melhorar. Nós estamos aqui também para aprender com você, né? Porque nós também somos alunos da Escola Bíblica Dominical, né? Nós não estamos aqui como doutores, não. Nós estamos aqui compartilhando o que nós estudamos. Alguém nos ensina e a gente também tenta repassar esse ensinamento. Amém. Não é verdade? Então, Deus abençoe cada um engrandecedamente. Irmão Eliel. Amém.